Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de processamento de alimentos com estudo da matéria-prima leite. Veremos nessa aula a caracterização do leite com algumas definições, a síntese na glândula mamária, boas práticas agropecuárias com ênfase na higiene da ordenha, composição química, algumas propriedades físico-químicas e os requisitos legais do leite. Definição pela legislação. Segundo a Instrução Normativa 62 de 2011, o leite é um produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. No caso de leite de outras espécies animais, tem que identificar a espécie que deu origem. Logo, é leite materno, leite de cabra e assim sucessivamente. A maior parte do leite consumido no Brasil é de origem bovina. Algumas experiências isoladas que nós temos o uso de leite de cabra, ovelha, principalmente no sul, e algumas experiências no Nordeste, enquanto que na África, no Oriente Médio, é uma grande quantidade de industrialização de leite de cabra e de ovelha, e na Índia nós temos experiências, tanto quanto no Egito, do processamento de leite de búfala. A definição do ponto de vista físico-químico, o leite é uma mistura homogênea de mais de 100 substâncias dissolvidas, das quais algumas estão em emulsão, no caso da gordura e as vitaminas lipossolúveis, e outras em suspensão, por exemplo, as caseínas ligadas aos sais cálcio e fósforo. E por último, a lactose, vitaminas hidrossolúveis, proteínas do soro, sais minerais, estão em solução verdadeira, ou seja, dissolvidos. No slide anterior, nós vimos que o leite é uma mistura homogênea. Para visualizar as partículas suspensas, é necessário que a gente leve o leite para a visualização em microscópio. Se você aumentar a resolução do microscópio em 5 vezes, visualização permitida é uma superfície turva. Agora, se você aumentar a resolução do microscópio para 500 vezes, é possível ver as esferas de gordura. Tá? Aumentando a resolução do microscópio 50.000 vezes, é possível você visualizar a membrana do glóbulo de gordura e novas esferas que correspondem às micelas de caseína. Com relação à membrana de gordura, estarei falando um pouco mais adiante quando falar da gordura do leite. Ela é extremamente importante porque ela dá características de comportamento à gordura. Síntese do leite na glândula mamária. A glândula mamária, ela é formada a partir da diferenciação do tecido epitelial. O úbere do animal se localiza externamente, apresenta 4 glândulas mamárias, também chamados de quartos mamários, que representam unidades independentes, tanto de produção e secreção de leite. Para a formação de 1 litro de leite, é necessário que passe 400 a 800 litros de plasma no interior do úbere do animal, que é extremamente vascularizado. Existem 2 mecanismos para a formação do leite. Um é através da filtração e outro é através da síntese. Os elementos filtrados a partir do sangue
correspondem principalmente à água, sais minerais e algumas vitaminas, ou a grande maioria das vitaminas. E são sintetizados no útero do animal a gordura, a proteína e a lactose, que são constituintes específicos do leite. Nessa figura é possível verificar como que acontece a síntese do leite na glândula mamária. Na parte superior nós temos alguns aparelhos do sistema digestório do animal, né? O animal recebe uma dieta e o aparelho digestório tem a função de metabolizar os constituintes em unidades passíveis de absorção e condução pela corrente sanguínea. Esses elementos, chegando na glândula mamária através do sangue, parte é filtrada e a outra parte é sintetizada. Quando se trata de minerais, vitaminas e água, simplesmente são filtrados, estão retidos na glândula mamária. Quando se trata da glicose, que chega na corrente sanguínea, nós vamos ter o processo de condensação de unidades para a formação da lactose. Por quê? A lactose é um disacarídeo. Ele é formado por uma unidade de galactose e uma unidade de glicose. Chegando através da corrente sanguínea, a glicose, parte dessa glicose é transformada em galactose e essas duas unidades são condensadas para formar a lactose. Chegando na corrente sanguínea, aminoácidos, que são as unidades básicas da proteína, a glândula mamária faz a síntese para a construção de proteínas específicas do leite, como a caseína, a lactoalbumina, a lactoglobulina e assim mais. Com relação à gordura, ácidos graxos de unidades pequenas, ácidos graxos voláteis, com 2 carbonos, 3 carbonos, são sintetizados para a formação da gordura específica do leite. Essa figura ela é o complemento da anterior, né? Então, na dieta nós temos os macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras. Aí nós temos o rumen do animal, que metaboliza as proteínas formando os aminoácidos. Nós temos os carboidratos sendo transformados em unidades menores, como ácidos graxos voláteis, amido, e eles vão dar origem à glicose, que vai ser conduzida através da corrente sanguínea. Nós temos a gordura da dieta alimentar, que vai ser transformada em ácidos graxos e vai ser liberada na corrente sanguínea como ácidos graxos, e na glândula mamária vão ser sintetizados esses ácidos graxos para a formação de ácidos graxos de cadeia maior, que são específicas da gordura do leite. Na cadeia de produção do leite, para nós termos um leite de qualidade, nós também temos que agir com boas práticas, tá? O animal tem que ter saúde na condução da ordenha, nós temos que ter a máxima higiene, nós temos que levar em consideração a qualidade da alimentação do animal, o bem-estar, o ambiente limpo. Esse slide faz parte da atividade que vocês vão fazer no final dessa aula, tá? As práticas agropecuárias e higiene na ordenha. Vocês vão participar de uma atividade prática in loco, acompanhando a ordenha dos animais lá da Zoo3, tá? Mas um dos aspectos indispensáveis para a realização da ordenha é o chamado pré-dipping e pós-dipping.
O pré-dipping é realizado antes da ordenha e o pós-dipping é realizado após a ordenha. São processos de desinfecção dos tetos, tá? Então, quando vocês forem acompanhar a atividade prática, nós vamos discutir mais a respeito disso. No slide anterior, eu falei da necessidade da realização de procedimentos de desinfecção dos tetos, o pré-dipping e pós-dipping. A finalidade da realização desses procedimentos é para controle da mastite. O que é a mastite? É uma inflamação da glândula mamária, tá? É causada por agentes bacteriológicos e ela tem causado muitos problemas na produção, na indústria e no consumo, tá? Perda de qualidade do leite, perda da produção, problemas na industrialização do leite e problemas de saúde pública. Tá? Após a realização do pré-dipping, é indicado a realização de teste para a constatação da presença ou não da mastite. E nós temos dois testes. Um é teste da caneca de fundo preto e o outro é o chamado California Mastite Test. Tá? O teste da caneca de fundo preto tem a finalidade de constatar a mastite clínica. E o teste CMT da raquete tem a finalidade de constatar a presença ou não da mastite subclínica. Quais as características da mastite subclínica? Ela tem o aumento do número de células somáticas no leite, portanto, não tem sintomas visíveis da presença dessa doença no teto. Enquanto que na mastite clínica, nós temos sintomas visíveis da doença, que é inchaço, aumento do volume do teto, dor, a sensibilidade da dor da glândula mamária e calor e outros sintomas. Tá? Um CMT positivo, ele geleifica o leite, tá? Enquanto que o teste da caneca de fundo preto, quando presente, ou seja, quando positivo para mastite clínica, observa-se grumos ou resíduos do leite retidos na tela. Nessa tabela nós temos uma composição média de diversos leites, tá? Então tem a leite da mulher, vaca, ovelha, cabra, búfala. E nós temos os constituintes gordura, proteína, lactose, cinzas e extrato seco, tá? A composição do leite, ela é formada de gordura, é formada de proteína, de lactose, é formada por sais minerais e é formada por vitaminas. Tá? E o maior constituinte é a água. Tá? Quando eu remover a água desse leite, eu tenho somente os constituintes denominados de extrato seco. Quais são? Gordura, proteína, lactose, cinzas, que são a porção mineral. Tá? Com relação à gordura, só quero chamar a atenção a quantidade de gordura do leite de búfala. Ele chega a ser o dobro do leite dos animais bovinos. Tá?
Com relação aos bovinos, nós temos a raça Jersey, Girolando, holandesa, pardo suíço, tá? Dentro dessas, quem produz maior quantidade de teor de gordura é a Jersey, tá? Com relação à quantidade de gordura da Girolando, tem um ponto de interrogação. Essa vai ser a atividade de vocês. Vocês vão me completar os valores que estão, todos eles, ao invés do valor, com um ponto de interrogação. Isso é a atividade no final do slide que vai ser cobrada, tá? Então, no slide 12, tá? Não esqueçam. Aí, a complementação do extrato seco, todos eles também têm um ponto de interrogação e a complementação é lógica, tá? Vocês vão descobrir como que é. Com relação ao leite da mulher, olha só, ele é pobre, ele é menos rico em minerais do que o leite bovino, tá? Então, 0,2 até, e aqui nós temos 0,7. Em compensação, nós temos aqui valores da lactose muito mais elevados do que aqueles que a gente observa aqui com o leite de bovinos, tá? Na região norte, as raças principalmente são a holandesa, Girolando, né? Por uma questão de adaptação ao clima temperado, ok? Só para vocês terem a ideia de composição. Então, aqui são os constituintes do leite de vaca integral. Portanto, ele não sofreu remoção ou redução de nenhum constituinte, tá? 87,5% do leite é água. Aí nós temos em torno de 12,5% de extrato seco, que corresponde às gorduras, proteínas, minerais, lactose e traços de vitaminas. Nesse slide aqui, nós temos os parâmetros que foram fixados pela legislação, tá? Então, o leite tem que ter no mínimo 3% de gorduras, ou seja, mínimo de 3,0 gramas em 100 gramas, tá? Proteína, mínimo de 2,9%. Lactose, mínimo de 4,3%. Sólidos não gordurosos, mínimo de 8,4%. A densidade do leite é 1,028 a 1,034 a 15 graus Celsius. Lembram da aula prática? Índice crioscópico, o máximo de menos 0,530 graus Horvath. Acidez titulável, 0,14 a 0,18 gramas em ácido lático, ou seja, 14 a 18 graus Dornick. E a temperatura do tanque de refrigeração, pela instrução normativa de número 77 de 2019, é no máximo 4 graus Celsius. Tá? Então, essas são as referências da legislação para os constituintes e para alguns aspectos físicos do leite. Esse slide só quis colocar para vocês como forma de apresentação, tá? RBQL, Laboratórios Brasileiros de Controle de Qualidade do Leite.
Em 2001, foi institucionalizada a Instrução Normativa 51, que tinha como finalidade principal melhorar a qualidade do leite do Brasil. Tá? É um documento que foi construído por instituições como o MAPA, Anvisa, Embrapa, instituições de ensino, Viçosa, Lavras, e a partir desse documento nós hoje já temos substituição da Instrução Normativa 62 de 2011, e nós temos documentos mais recentes, a 76 de 2018 e 2019 a 77. Tá? Então, lá são discutidos aspectos legais da qualidade do leite. Tá? Para controle de qualidade, no slide anterior eu falei das análises, que são requisitos fixados, valores fixados para determinados constituintes do leite. Para constatar a qualidade e constatar a quantidade daqueles quesitos dos constituintes do leite, nós temos uma rede de laboratórios, são 9, né? Que cada mês realizam análises de fornecedores de leite, de indústrias do leite, e em cima desses valores, dos resultados das análises, há uma avaliação da qualidade do leite do estado, do país e dos produtores fornecedores, tá? Só por uma questão de apresentação, de conhecimento, eu trouxe esse slide para vocês, ok? Nós temos também o controle da qualidade pela medida de alguns requisitos microbiológicos, tá? Aí nós temos a Instrução Normativa 76 de 2018 e 77 de 2019, que diz o seguinte, que para o leite cru refrigerado, a média geométrica trimestral da contagem bacteriana total não poderá ultrapassar a 300.000 unidades formadoras de colônias por ml. Tá? Para a contagem de células somáticas, a média geométrica trimestral máxima ficou estabelecida em 500.000 células por ml. E a periodicidade de análises da contagem bacteriana total e a contagem de células somáticas continuará mensal. Isto quer dizer o seguinte, que cada mês o produtor deverá submeter uma análise da amostra de leite para determinação de células somáticas e da contagem de bacteriana total, certo? O que são células somáticas? Células somáticas são células sanguíneas que estão presentes no leite, tá? São células, principalmente as células brancas, leucócitos, e também as células somáticas podem ser células da parede do epitélio do teto do animal, tá? E nós temos uma presença de células somáticas normais, tá? Quando esse índice estiver muito alto, há indícios de que nós temos problema da mastite. Por quê?
Como a mastite é uma inflamação, e toda inflamação tem um agente agressor, e o organismo tem os agentes de defesa, se você tem agentes de defesa, células brancas, no leite, significa que você tem a presença de um processo infeccioso, tá? Regra geral, um leite sadio tem uma contagem de células somáticas em torno de 250 mil células por ml, tá? Com relação à contagem bacteriana total, nós temos, logo no momento da ordenha, nós já temos a presença de uma flora normal de bactérias. Mas, quando essa contagem de bactérias for extremamente alta, nós temos indícios de que houve contaminação ambiental desse leite, seja por falta de higiene, seja por um ambiente contaminado. Então, quanto maior a contagem bacteriana total, maior a possibilidade de nós encontrarmos um ambiente desfavorável com relação à produção do leite. Ou seja, um ambiente sujo, um manipulador que não respeita aspectos de higiene, ou uma ordenha realizada com pouca higiene, e vários outros aspectos. Então, vamos começar com relação aos principais constituintes do leite. O principal e o majoritário é a água. 87,5% do leite é água, e a maior parte da água se encontra livre. Isso significa que ela está disponível para o crescimento e reações químicas, tá? Aqui nós temos uma estrutura da água com identificação da criação de polos, tá? Então, a água é um composto denominado de polar. Com relação a essa definição, nós temos na química um conceito que diz que todas as substâncias polares são dissolvíveis em substâncias polares. Uma substância polar não se dissolve em uma substância apolar, tá? Na sequência, então a lactose é o segundo maior constituinte do leite, tá? O que é a lactose? Quimicamente é um disacarídeo formada por uma unidade denominada de galactose e uma unidade de glicose. O sabor da lactose, ela tem um sabor menos doce, então o poder edulcorante é menor quando comparado com a sacarose, que é o açúcar do uso contínuo nas nossas casas. Ele tem um poder de cristalização que às vezes chega a ser um inconveniente em produtos industrializados, como leite condensado. Você pega, sente na boca a presença de grãos de areia, né? Em função de uma formação de cristais muito grandes, perceptíveis sensorialmente. Ele é passivo de degradação pelo calor. Quando você submete o leite a altíssimas temperaturas por um tempo muito longo, ele fica amarelado. Mas é porque a lactose é transformada em lactulose, que é um constituinte de cor parda, de cor amarelada, tá? E outra qualidade da lactose é a fermentação. Esse processo de conservação, que nós já citamos em aula passada, é favorável
para a produção de uma grande gama de produtos lácteos, por exemplo, iogurte, queijos. Tá? O que acontece? Nós temos as bactérias lácticas que usam a lactose, né, e como alimento para o crescimento e liberam para o meio uma substância denominada de ácido lático. Tá? E esse ácido lático dá as características de sabor, inclusive da consistência da grande maioria dos produtos. Mas nós temos um outro processo desfavorável para pessoas que não produzem ou têm quantidades baixas de lactase, que é uma enzima responsável pela hidrólise da lactose. Então, a intolerância à lactose é quando nós temos ausência ou redução da lactase, que é a enzima responsável pela hidrólise da lactose. O terceiro constituinte é gordura. A legislação sugere a presença de no mínimo 3% de gordura no leite. Tá? No slide anterior, ao submeter uma gota de leite na visualização no microscópio, foi possível verificar a presença de uma membrana. E essa membrana é constituída por 3 camadas. E essas camadas, elas dão propriedades especiais para a gordura. Quando você submeter um leite a altas temperaturas, ou baixíssimas temperaturas, ou agitar, as esferas de gordura que estão no leite têm a capacidade de se fundir e formar grandes blocos de gordura. E por causa da diferença da densidade, nós vamos ter a gordura na sua superfície. Outra capacidade que a gordura tem, por causa da presença da chamada aglutinina na membrana, é a autoaglutinação. Se você pegar um leite, colocar na geladeira, o que ela faz? Em baixas temperaturas, ela forma nata na sua superfície. E para todas essas propriedades não acontecerem, nós temos um processo chamado de homogeneização, que é utilizado pela indústria de leite para reduzir os glóbulos de gordura para que não aconteça a coalescência e nem a autoaglutinação. Por quê? Se você for uma indústria... Porque se você comprar um leite em caixinha, ou leite em sacolinha, ou leite fluido, se não tiver o processo de homogeneização, essa gordura vai ficar na superfície ou na parede da embalagem, né? Então, com o processo de homogeneização, rompe aquelas membranas e ela não tem mais capacidade de aglutinar, e nós temos a gordura distribuída uniformemente nesse leite, embora com uma desvantagem: a cor se torna mais clara. A cor da gordura do leite de vaca, ela é amarelada por causa da grande presença da provitamina A, ou seja, dos carotenoides que têm a pigmentação amarela. Uma distinção pode ser feita com o leite de búfala. Embora você tenha um teor de gordura muito superior,
mas no leite de búfala não tem a presença do carotenoide, então a gordura tem a cor branca, tá? Para quem já viu o leite de búfala, deve ter observado essa característica. O terceiro macronutriente é formado pelas proteínas. A legislação recomenda que no mínimo 2,9% seja o quantitativo de proteína presente no leite. Então, nós temos aqui proteínas totais 30 a 35 gramas por litro, ou seja, 3% a 3,5%. Nós temos duas frações, as caseínas e as proteínas do soro. 80% refere-se às caseínas e 20% às proteínas do soro. Nós temos 4 frações de caseína, denominadas de alfa-caseína, beta-caseína. Para alguns autores, a beta-caseína dá origem à gama-caseína e à kappa-caseína. E as proteínas do soro, a beta-lactoglobulina, seroalbumina, alfa-lactoalbumina, imunoglobulinas, proteases, peptonas, proteínas minoritárias e a lactoperoxidase. A lactoperoxidase é uma enzima que ela é utilizada na referência como tratamento de pasteurização. As imunoglobulinas são proteínas de defesa do organismo. A quantidade de imunoglobulinas está extremamente aumentada no leite colostral. Nesse período, esse leite de colostro não é favorável para o consumo humano, tá? Ele é indicado para consumo do recém-nascido, da espécie, como de defesa, né? E os principais são a beta-lactoglobulina e a alfa-lactoalbumina. Tá? No slide anterior, nós vimos duas frações de proteínas, as caseínas e as proteínas do soro. Tá? É importantíssimo chamar atenção que na produção de queijo, a quantidade de caseína é extremamente importante, porque a grande maioria das caseínas são responsáveis pela quantidade, pelo rendimento do queijo. Tá? Então, nós já falamos anteriormente, quando nós vimos aquele desenho da visualização do leite no microscópio, que as proteínas formavam micelas. Como é que são essas micelas? São esferas, né, que se unem, formando estruturas maiores, chamadas de micelas de caseína. Uma submicela de caseína, nós temos externamente a kappa-caseína, e internamente nós temos as outras, que é a beta, a gama e a alfa-caseína. Como é que a gente sabe, como é que os autores, os especialistas sabem que nessa submicela, quem se localiza externamente é a kappa-caseína? Porque ao adicionar renina ou o chamado coalho, ela rompe essa kappa-caseína e aí forma aquela aglutinação, a coagulação do leite. Tá? Então, nós temos
O interior dessa submicela é extremamente hidrofóbica, né? Então ela não gosta muito da água, enquanto a capa caseína, que é localizado externamente, é mais hidrofílica, né? E quem faz a junção das submicelas são os elementos minerais, principalmente o cálcio e o fósforo. Tanto que na indústria, em função do processo de pasteurização, há perdas bastante expressivas de cálcio que ficam sobre a superfície das placas do pasteurizador. Então, a indústria utiliza uma técnica de reposição do cálcio para aumentar o rendimento da massa na produção do queijo. Então, chama atenção que a grande proteína que nós temos dentro da área do processo do queijo são as caseínas. E ao fazer o queijo, vocês vão executar essa prática, vocês vão perceber que tem uma grande quantidade de líquido, que a gente chama de soro, que é dispensado. Lembrem-se que nesse soro tem as proteínas denominadas de lactossoro, que são extremamente nutritivas. Processos atuais nas indústrias fazem o aproveitamento dessas proteínas do soro como suplemento alimentar ou a chamada bebida láctea, mas a grande maioria das indústrias e dos produtores rurais ainda utilizam o soro para tratamento animal e não humano, tá? Então, nós vamos retomar esse aprendizado quando vocês estiverem executando a aula prática. Então, no slide anterior eu falei que as caseínas formavam as micelas. E quais os fatores que alteram essa estabilidade das micelas no interior do leite? É a quebra da micela com o uso de enzimas, no caso, o exemplo anterior, o uso do coalho, ou seja, da quimosina, adição de álcool no leite também acaba com a estabilidade da micela. Altas temperaturas também afetam a estabilidade das micelas. Portanto, um leite pasteurizado tem uma estabilidade, um comportamento diferente das micelas quando comparado com um leite fervido, tá? E outra é o pH. Se você adicionar um ácido ou até uma substância bastante alcalina, nós acabamos alterando a estabilidade e provocando a coagulação do leite. Então, do ponto de vista da indústria, as caseínas são as mais importantes, além das propriedades nutricionais, sensoriais, de textura. A grande maioria dos produtos tem origem no processo das caseínas. Nesse slide eu quero chamar a atenção com relação às proteínas do soro. Na produção de queijo, a fração das proteínas do soro
é descartada. Grandes indústrias atualmente utilizam o soro para a produção de alimentos denominados de suplementos alimentares, tá? Por causa do perfil de aminoácidos, tá? Então, ele é rico em aminoácidos, que são os grandes construtores do organismo humano. Agora, por último, sais minerais. O leite tem altos teores de cálcio, fósforo, potássio, sódio e baixos teores de ferro, alumínio. E esses minerais, cálcio, fósforo, potássio, são bastante biodisponíveis. Tá? O fosfato de cálcio atua como cimento das submicelas, então ele faz a reunião dessas unidades. E com relação às vitaminas, estão associados aos glóbulos de gordura as vitaminas lipossolúveis, A, D e K. E na porção de água nós temos as vitaminas hidrossolúveis, principalmente vitamina B e C, em baixas concentrações, com traços, tá? A concentração das vitaminas lipossolúveis depende da alimentação do animal, com exceção da K, ela é sintetizada pelo sistema digestório dos ruminantes. Tá? Então, enquanto que as outras vêm da alimentação, a vitamina K ela é produzida pelo animal. A composição do leite varia conforme a espécie animal, a raça, a idade do animal, período de lactação, intervalo entre ordenhas, alimentação, temperatura, estações do ano, doenças, condições climáticas. Quer dizer, na espécie animal, búfala, o leite é diferente do leite da vaca. Raça, nós temos a Jersey, pardo suíço, nós temos concentrações dos constituintes diferenciados. Idade do animal, um animal mais jovem tem uma capacidade de produção de leite com maior quantidade de proteína do que um animal mais velho. O período de lactação é influenciado pelas constituintes, por exemplo, as imunoglobulinas vão estar em maior quantidade no período da lactação do leite colostral. Nós temos constituintes reduzidos e a quantidade reduzida no final, por exemplo, no final da lactação, e assim sucessivamente. Nesse slide nós temos alguns processos de conservação que vocês estudaram nas aulas passadas. O primeiro processo de conservação para o leite é o resfriamento. Tá? Desde 2001, com a Instrução Normativa 51, é obrigatório a conservação sob refrigeração do leite na fazenda. Outro requisito legal da Instrução Normativa 51 foi com relação ao transporte. Hoje ele é realizado com caminhões-tanques, substituiu-se os tambores de leite, e vocês estão vendo nessa figura, na parte superior, uma técnica coletando amostras e os frascos para armazenamento dessas amostras. Outro tratamento utilizado pela indústria é o denominado padronização. Normalmente, o creme é utilizado como referência para padronização.
separa-se o creme do leite e depois se mistura novamente na proporção desejada. Se eu desejo um leite padronizado, significa que tenho 3% de gordura naquele produto. Se eu desejo um leite semidesnatado, a quantidade de gordura desejada é de 0,6 a 2,9%. Se eu desejo um produto desnatado, o máximo do teor de gordura é de 0,5%. E no caso do integral, ele tem o teor original da vaca. Além da padronização do leite fluido, eu também posso padronizar a quantidade de gordura no queijo parmesão, nos queijos light, iogurte, leite em pó. No parmesão, o teor de gordura é de 2%. Nos leite light, é no máximo 0,5%. O iogurte, nós temos o desnatado, semidesnatado, da mesma forma que o leite em pó. Eu posso ter uma redução de gordura com características de desnatado e semidesnatado. Outro processo de tratamento é a pasteurização. Ela tem o objetivo de eliminar bactérias patogênicas e reduzir aquelas que alteram o alimento. E nós temos 3 tipos de pasteurização. A pasteurização lenta, rápida e ultra rápida. A pasteurização lenta, ela é usual em indústria de menor porte, que o tratamento é de 65 graus por 30 minutos. Enquanto que a rápida é para indústrias de maior porte, né? Ela tem como temperatura em torno de 75 graus por 15 segundos. E a ultra rápida é a denominada UAT ou UHT, que é uma temperatura de 130 a 150 graus durante 3 a 5 segundos. Para o teste de pasteurização, a indústria utiliza a determinação da presença de 2 enzimas, a fosfatase alcalina e a peroxidase. A peroxidase ela é destruída em temperaturas acima de 80 graus Celsius, enquanto que a fosfatase alcalina é inativada em temperaturas de pasteurização. Logo, segundo na tabela, quando nós tivermos um leite cru, nós temos tanto fosfatase alcalina quanto peroxidase presente no leite, sinalizando com o sinal mais. Quando você pasteuriza o leite, a fosfatase alcalina é inativada, portanto ela está ausente, está presente a peroxidase. No caso do leite UAT, nós temos tanto a fosfatase alcalina ausente, tanto quanto a peroxidase ausente. Da mesma forma que um leite cru, nós não temos a presença nem da fosfatase alcalina, nem da peroxidase. Nesse slide, eu quis trazer diferentes apresentações para o leite fluido. A primeira é uma caixinha cartonada e o processo que foi utilizado é o UAT, né? A gente sabe que uma embalagem dessas aumenta o período de validade do leite, inclusive a possibilidade de conservação em temperatura ambiente. A embalagem plástica ou flexível,
tanto a primeira, a segunda, a terceira, no alto do slide, são embalagens que, após a pasteurização, tem que estar necessariamente armazenadas em geladeira, tá? Da mesma forma que as embalagens de garrafinha plástica, também, após o processo de pasteurização, tem que ser mantido sob refrigeração. Mas o objetivo desse slide era com relação à apresentação desses leites. Não estou fazendo propaganda de nenhuma empresa. Mas olha só, leite pasteurizado integral homogeneizado. Então, nós temos, além da pasteurização, nós temos uma padronização não realizada e temos a homogeneização. Então, não há separação da gordura, né? Aí nós temos o leite pasteurizado tipo C, leite pasteurizado tipo B integral, leite pasteurizado integral, leite A light, pasteurizado, desnatado. Nós temos o leite tipo A integral, nós temos o leite pasteurizado tipo A desnatado, nós temos o leite tipo A magro, né? E nós temos, por último, leite pasteurizado padronizado. Então, vocês agora já estão aptos a identificar o processo que foi utilizado para a produção do leite, tá? Só quero fazer umas observações com relação à classificação, leite tipo A, B e C. Somente no Brasil que nós temos essa classificação. E essa classificação em função principalmente da qualidade. O leite de melhor qualidade é o leite tipo A. Ele tem menor quantidade de células somáticas, tem menor quantidade de bactérias totais. Em compensação, o leite tipo C é o leite classificado em piores condições com relação aos requisitos e também com relação à obtenção, tá? Então, leite bom é o tipo A, leite menos bom é o B e o pior é o C. Nessa sequência agora de slides, tem alguns termos só para fixação. Homogeneização é um processo que a gente quebra a gordura em partículas menores para evitar a agregação e separação da gordura do leite, tá? Outro processo de conservação é concentração. Quando nós concentramos um leite pasteurizado, removemos parte da água, nós chamamos de leite concentrado. Quando nós evaporamos parte da água do leite esterilizado, nós chamamos de leite evaporado. Quando nós removemos parte da água com adição de açúcar através do tratamento térmico, nós temos o produto denominado de leite condensado e o doce de leite. E o leite em pó é quando nós removemos grande quantidade de água até que os outros constituintes resistam, formando o pó. No slide anterior, nós falamos do doce de leite, aqui é um fluxograma de produção, né? Adicionamos um redutor de acidez ao leite e adicionamos açúcar e submetemos a altas temperaturas para concentrar.
Outro exemplo é o leite em pó, secagem artificial, né? Nesse processo, o leite é atomizado e ele entra em contato com ar quente, que provoca a evaporação da água, resistindo os sólidos, que são transformados em pó. Outro processo utilizado pela indústria do leite é a fermentação, né? As bactérias láticas fazem uso da lactose como forma de alimentação e liberam para o meio ácido lático. Esse ácido lático, em função da redução do pH, desestabiliza as micelas de caseína, dando origem ao sabor e à consistência de produtos. Aí nós temos exemplo de queijos, iogurte. Inicialmente eu falei da fermentação lática, mas nós temos queijos mofados que também envolvem outras fermentações. Não é só a lática, mas a propiônica, eles fazem uso de outros nutrientes presentes na matéria-prima. Então, relembrando, o sabor ácido do leite fermentado em função da presença do ácido lático, que foi formado pelo uso da lactose pelas bactérias, e também em função do ácido baixar o pH do leite, ele provoca a coagulação do leite, a desestrutura as micelas. E nós temos duas formas de coagular o leite. Uma é pela ação do ácido e uma é pela ação enzimática. Pela ação do ácido, nós podemos utilizar culturas láticas pelo processo de fermentação, que vão produzir o ácido que vai coagular o leite, e também eu posso produzir a coagulação pela adição de um ácido. Por exemplo, se eu colocar ácido acético em presença de leite, eu vou coagular o leite. Posso também usar o próprio ácido lático, tá? Então, esses dois são usuais também na produção de alguns derivados de leite. E, por último, não confundir intolerância à lactose e alergia. Por que eu trouxe esse slide? Algumas pessoas, quando falam que são intolerantes, a intolerância ao leite, ela só é originada pela presença da lactose, porque o indivíduo tem deficiência enzimática, ele tem ou ausência ou redução da lactase, que tem a função de hidrolisar a lactose para que ela seja metabolizada pelo organismo. Enquanto que os processos de alergia com relação a uma substância proteína que envolve o mecanismo anticorpo e antígeno, tá? Então, intolerância é com relação à lactose e alergia envolve proteína com relação a algumas proteínas, seja do lactossoro ou da caseína também. Nesse último slide, atividade avaliativa, tá? Essa tarefa vocês vão anexar no AVA, valendo 10 pontos, e até
17/5/2020. A questão 1, eu quero que vocês listem as práticas agropecuárias que devem ser aplicadas para assegurar a qualidade do leite, desde a produção até a mesa do consumidor. Vejam o slide 9 como indicativo, tá? No slide 12, tem uma tabela e tem alguns valores, ao invés dos valores, tem pontos de interrogação. Eu quero que vocês completem essa tabela com uma pesquisa na web e também através da lógica, tá? Agradeço, tudo de bom, bom trabalho, bons estudos. Um beijão.